Olá, começa agora o primeiro Fundarte Recebe de 2023. O nosso bate-papo com artistas que se apresentam aqui na Fundarte. Vamos lá? Então, começando de verdade o ano de 2023, a Fundarte, que respira a arte e completa 50 anos neste ano, começa o ano com tudo, com uma ópera. Com realização da CIA Ópera Brasil e Sacra Harmonia, nós podemos prestigiar hoje, então, aqui a ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini. Então, nós estamos aqui com integrantes do grupo. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Já agradeço de antemão de vocês poderem participar, de vocês aceitarem participar aqui do Fundarte Recebe. A gente que agradece o espaço. Muito obrigada. Então, gente, um prazer, né? A Rose, esse ano eu vou fazer aula com ela, vou ter o prazer de ser aluno da Rose. Já quero contar isso aqui para vocês. Eu quero então, Rose, que tu diga pra gente, né, como é que foi a ideia de juntar esse pessoal todo, esses artistas, para fazer essa apresentação aqui em Montenegro. Então, a gente já tem projetos juntos, nós três já há algum tempo. Primeiro foi o André e eu, depois na pandemia a Yasmine se juntou a mim. A gente fez alguns projetos para o YouTube, coisas online, né, por causa da pandemia. E a ideia de fazer ópera já vem de muito tempo. A gente tinha projetos aprovados e aí veio a pandemia, a gente encaixotou tudo, né? E então, agora que a gente está retomando, voltando ao normal, digamos assim, a gente pensou, vamos então pôr em prática a ópera que a gente quer muito fazer e pensamos vários títulos, e o Schicchi é um xodozinho nosso, assim, digamos assim, porque tem bastante personagens, a gente pode dar oportunidade para vários artistas de níveis diferentes de canto, né, de estudo, e é uma ópera muito palatável, muito cômica, né, que cai no gosto do público que nunca viu uma ópera, por exemplo. É uma boa ópera para ver pela primeira vez. Né? Exatamente, é uma boa ópera de entrada, até porque é uma comédia. Né? A gente mesmo se diverte muito, a gente se divertiu muito em todas as etapas de preparação dessa ópera. A história é muito palatável. E, como a Rose disse, tem muitos personagens. Então, a gente pensou, por que não trazer uma primeira ópera aqui para Montenegro, onde a gente tivesse muitos personagens, muitos cantores com tempo de tela muito parecido, e onde a gente pudesse justamente explorar a interação entre os cantores, explorar a interação entre nós. Né? Nós estamos no elenco, Rose e eu estamos cantando, a André está dirigindo cenicamente. Então, quer dizer, a gente está fazendo todos os níveis de produção aqui. E não só nós, como todos os cantores que estão na produção também estão ajudando aqui junto com a mão de obra. A gente tem marido, a gente tem amigos, a gente tem pessoas que estão se juntando a nós para ajudar na viabilização, né? Ajudar a gente na realização. Então está sendo uma experiência muito grata, porque a gente não imaginou que seria tão bem recebido quando a gente está sendo bem recebido aqui na Fundarte. A Rose aqui já trabalha há muitos anos, então quer dizer, a gente está se sentindo tão em casa quanto a Rose, que está em casa literalmente. Esse ano, agora eu faço 23 anos de casa e poder trazer a ópera pela primeira vez nesse teatro, porque a gente fez em 2008 no Ataíde Cardona, né, a Serva Padrona, com a extinta Orquestra SESI Fundarte, e depois de lá nós não fizemos mais ópera, e nesse teatro que tem 22 anos é a primeira vez que a gente apresenta uma ópera. Que legal, então, chegar aqui, né? A gente tem também o Augusto, que é estagiário aqui da TV Cultura, que está participando desse projeto. Então, é muito legal ver também, como vocês falaram, que é um conjunto, né, de pessoas que são artistas, que amam a arte, e acredito que faz todo sentido de estarem aqui na Fundarte, como eu citei antes, que faz 50 anos esse ano. Então, é uma coisa bem importante, né? Eu acho que a palavra que tu usaste, Estevão, amor, é o que resume tudo isso aqui. Para quem está em casa, não consegue ver, nós temos uma plateia aqui só de pessoal de técnica e os atores, que são cantores também, que está todo mundo imbuídos no mesmo espírito. Para mim, particularmente, é uma emoção enorme voltar para Montenegro. Eu que estou não vamos falar em idade, tá? Mas eu estou praticamente 30 anos
fora de Montenegro e sou filho da Fundarte. Eu estudei aqui, agora a gente subindo aqui, vendo materiais, enfim, subindo para ensaiar, encontrei pessoas queridas, gente que eram meus colegas de aula, hoje são professores aqui da instituição, pessoas, a Júlia, né, a professora Júlia, que é minha professora, foi minha professora, e agora é diretora, estou certo, né? É diretora. Isso, diretora Então, executiva da Fundarte. Né? Então a gente tem um enorme carinho. E isso de amor é o que resume tudo isso aqui, porque a Yasmine, a Rose, a gente encabeça isso aqui, mas o aparato que tem por trás e a colaboração, a boa vontade de todos os atores, de todos os cantores, pessoal da técnica, maridos, e nós temos preciosidades aqui. Nós temos o maestro Cláudio Ribeiro, que é uma referência em regência de ópera e que está fazendo a direção artística, a direção musical, melhor dizendo, de tudo isso aqui, de uma peça dificílima. Não é porque ela é divertida, porque ela é curta, porque ela é palatável, como disse a Yasmine, que ela seja fácil. É uma peça dificílima. Então, a saber, o tema da história é tirado do canto 30 da Divina Comédia, lá de Dante Alighieri, que é uma obra, enfim, clássica do renascentismo, né? Mas até foi ideia da Yasmine, mas daí nós compramos a ideia. Ai, que bom. Ainda bem que tem gente que compra as minhas ideias, né? Não, nós só compramos as tuas ideias. E então claro que se passa no final da Idade Média, a ideia original, né, que o Dante Alighieri, no seu grande poema, né, na Divina Comédia, coloca esse personagem, o Giannis Schicchi, que é interpretado pelo grande barítono Francis Padilha, né, que encabeça, que dá título à ópera, ele coloca no inferno, como se o Giannis Schicchi estivesse no inferno, porque realmente digamos que ele fosse de moral duvidosa, né? Se fala em italiano, ele pertencia a uma classe de gente nuova, que no bom português é um novo rico, um cara que veio do nada, um cara que se construiu e tem grana. Mas a sacada da Yasmine foi o seguinte, e a gente comprou, né? É trazer essa história, contar essa mesma história tal qual Puccini compôs, inspirado lá naquela história renascentista, porque Puccini já é século XX, século XIX para o século XX, mas ambientada nos anos 70. Então nós vamos ver um cenário nostálgico, um cenário que... Bastante nostálgico. Né? Muito nostálgico. Então daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha aí, né, nos elementos de cena, aquelas coisas que os nossos pais, as nossas vós tinham, e também o figurino, que é um show à parte, que aliás o figurino também é assinado pela Yasmine. E então nós vamos contar a mesma história que o Puccini idealizou, baseado lá no Dante Alighieri, mas ambientada nos anos 70, precisamente em 1975. E ainda com uma peculiaridade, esse ano a grande cantora, tida como uma das maiores cantoras... Diva, né? Diva, a Maria Callas, completaria 100 anos. Isso é muito importante. E ela ainda é a cantora lírica referência em todo o mundo. Tu fala em ópera, qualquer pessoa que conheça minimamente ópera, ou repertório, ou cantores, vai lembrar de Maria Callas, como também vai lembrar de Pavarotti, enfim, de outros cantores. Então, a nossa montagem também é uma homenagem a Maria Callas, porque nessa ópera tem um trecho que a gente chama de área, né, um trecho musical, que é uma das mais conhecidas interpretadas pela Maria Callas, e veio a calhar que esse projeto a gente está fazendo justamente, foi coincidência, justamente no que seria o centenário de Maria Callas. Então, o nosso personagem, o morto, eu vou deixar meio que reticências aqui. O tal do morto, eu já estou sabendo desse morto aí. Tem um morto em cena. O morto é apaixonado pela Maria Callas. E a Maria Callas vai, em vários momentos da história, ela vai aparecer aqui. Estou sabendo que vai ser o melhor morto já visto em cena, hein? Com toda certeza, muito bem treinado. Faz muitos anos que ele está ensaia estudando para fazer esse papel.
Então, gente, a gente tem aqui no Fundarte Recebe esse momento que a gente faz a entrevista, esse bate-papo no meio da montagem, no meio de um ensaio. Então, eu estou vendo aqui que várias memórias afetivas, quem estiver aqui no Teatro Terezinha Petri Cardona vai ter, né? Vocês também se vinculam com partes desse cenário para essa ópera? Com toda certeza. Quando a gente pensou em Janis Kiki, a primeira ideia que me veio foi justamente trazer os cantores para dentro do cenário, um cenário realista, que é uma das coisas que praticamente não se vê mais em teatro hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito projeção, elementos minimalistas. Não, eu quero uma ópera, adoraria fazer uma ópera com um cenário de verdade, para a gente pegar as coisas de verdade, para a plateia poder enxergar esse cenário com coisas de verdade. Então vamos construir um cenário realista. E quando a gente pensou numa época, os anos 70 me parecem uma época, primeiro, extremamente gostosa, né, palatável, no sentido de que é colorido, tem muitas estampas, e as coisas às quais a gente tem vínculo afetivo são praticamente diretamente ligadas a essa época. Então, quer dizer, a gente vai olhar foto antiga, né? Meu avô se vestia dessa maneira, meu tio tinha um relógio igual, a minha avó tinha uma cama assim. A estante aqui é um espetáculo, clássico, né? Todo mundo já teve, eu vou ter que falar mãe, da vó, estante. que Essa teve a estante é um estante clássico. igual. Estevão, eu vou ter que falar dessa estante. Eu me mudei de Montenegro já faz bem mais de quase 30 anos e levei essa estante para São Leopoldo, onde eu moro. E eu não sabia o que fazer com a estante, porque justamente ela tem uma relação afetiva com a família e tudo mais, mas estava me estorvando lá na minha biblioteca. A Yasmine sabe, o Vitor também. O que acontece? Na hora de bolar o cenário, precisamos de uma estante. Onde é que vamos num brechó, vamos comprar, vamos construir e tudo mais. Eu disse, olha, eu tenho uma estante lá em casa. Eu até tenho uma estante lá, vamos ver se dá para usar. Isso. Beleza, daí pegaram. Então eu não sabia que depois de quase 30 anos, a estante que saiu de Montenegro, que eu quase descartei, ela ia voltar e ia servir de cenário. Viu só? E não só isso, Estevão, tem muitos elementos de coisas que a gente trouxe de família mesmo. Então a gente vai ver aquela jarra, sabe aquela jarra da grande família? Eu vi ela ali quando eu entrei, foi a primeira coisa que eu vi. São abacaxi eu tinha em casa. É um clássico, né? É um essa jarra clássico de do abacaxi. mobiliário brasileiro. O país inteiro a gente vê essa jarrinha de abacaxi. Eu vou falar sobre a colcha. A colcha é minha tia-avó, que morreu esse ano com 102 anos. Ela que fez essa colcha. Então são várias homenagens aqui, né? Tá lá em casa. O filho de Montenegro volta, né? A estante Exato. volta, aqui a colcha também. Que legal, né, gente? Eu quero perguntar para vocês também quais são os planos, né? Essa é a primeira apresentação dessa montagem, Sim, vai a ser estreia aqui. aqui. Então, quais são os planos para o futuro? Temos algumas coisas, alguns projetos, algumas possibilidades de levar para outras cidades, né? Isso, a gente vai levar então. As possibilidades que nós temos são São Leopoldo, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, né? A gente trazer essa montagem toda para Vale dos Sinos, Esteio, Sapucaia do Sul, Santa Maria, né? A gente vai também para Centro do Estado, Santa Maria, Bagé, né? Vamos para a fronteira. Então, a nossa ideia é pegar essa produção toda aqui, colocar dentro de um caminhão e viajar e levar isso para outras pessoas poderem ver, assistir também, se divertir com a gente. Que ótimo. E Olha vir só, também para Porto Alegre. Olha quem está chegando aí, o nosso diretor musical, maestro Cláudio Ribeiro. Podemos chamar ele? Claro. Por favor, vem, Cláudio. Maestro. Esse pode falar aqui com propriedade da música, por favor. Una-se aos bons e serás um deles. Chegar mais pertinho aqui todo mundo para enquadrar direitinho. Prazer, então. Prazer Obrigado é todo por meu. participar Muito aqui obrigado, do Fundarte Carita. Recebe. Então, eu preciso falar sobre Fala sobre a música. música, maestro, que essa A gente falou de preciosidade. cenário, a gente falou da montagem, agora vamos falar de música, né? E é um espetáculo conjunto em que praticamente todas as pessoas contribuíram com alguma coisa, né? Mesmo os que foram convidados, assim, jovens, e o André deixou isso muito claro, assim, olha, eu estou fazendo direção cênica, mas vocês podem colaborar, tal, assim. Então cada um colocou alguma coisinha de si própria ou próprio, né? No personagem, por exemplo.
E o André soube dar uma química, foi um alquimista para juntar tudo isso, né? Os cenários também foram muito bacanas, fazendo uma amálgama do que a gente queria, né? Em termos de concepção cênica, o tempo de teatro, né? etc, etc. E juntando tudo isso com a difícil arte do canto, né? Você tem que cantar e atuar também, é muito difícil. Temos também 2 pianistas maravilhosos que estão com a gente, fazendo o trabalho da orquestra, digamos assim, né? E a música de Puccini é uma música muito complexa. Ele, inclusive, era considerado um músico diferenciado naquela época que ele viveu, porque além de conhecer muito bem a voz humana, saber escrever muito bem para a voz, ele também tinha pleno domínio da orquestra sinfônica. Os timbres, ele jogava muito bem com os timbres, ele sabia caracterizar uma personagem, às vezes com uma só nota, né? Ou com a combinação dos timbres orquestrais, tal, etc. E de forma que essa música sempre é muito cativante, né? É complexa para a gente que está estudando no dia a dia, mas para o grande público o resultado final sempre é envolvente. Então o Puccini tem essa grande qualidade. Eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, e eu tinha aulas de composição e o professor lá dizia, olha, quando eu quero ensinar meus alunos a escrever uma melodia, eu digo, vão ouvir Puccini. Aí vocês vão saber escrever uma melodia. Então, assim, isso é muito interessante que o público venha para assistir toda essa gama de grandes contribuições, né? A arte do canto, a arte de quem toca, de quem canta, a arte do teatro, da poesia. Nós temos aí Dante Alighieri, temos, enfim, libretistas famosos, né, no campo da ópera. E eu acho que o Giannischi vai ser um espetáculo assim que vai marcar a história da ópera no Rio Grande do Sul. Vai. Vamos convidar então, pessoal, porque daqui a pouco então a gente tem aqui no Teatro Terezinha Petri Cardona esse grande espetáculo que vai marcar a história aqui no Rio Grande do Sul, com certeza. Vamos convidar então para quem está em casa, ainda está decidindo se vai vir. Tem ingresso no local? Sim, teremos ingressos à venda no local. O espetáculo começa às 20 horas em ponto aqui no Teatro Terezinha Petri Cardona. Daqui a pouquinho. Vamos falar então, para finalizar, os realizadores, os apoiadores, como é que é então a realização desse espetáculo? A realização é conjunta, né, da Companhia Ópera Brasil, Sacra Harmonia, que é da Yasmine e do André, e temos vários apoiadores, a Fundarte, a F, que está nos cedendo o teatro, o Instituto Hugo de São Vítor, de Porto Alegre, a Biblioteca Pública do Estado, que nos cedeu o espaço do Salão Mourisco para ensaio, assim como o Instituto Hugo de São Vítor também nos cedeu o espaço para ensaio, o Brechó Lafayette de Porto Alegre, que gentilmente nos cedeu itens aqui do cenário. O que mais? Estou esquecendo alguém? Vinil da Quadrada, que nos emprestou o aparelho de som antigo, né, o toca-discos, que é aqui de Montenegro, né, do Guilherme Borba. Famoso careca. Isso. Ele que trabalha bastante com esse negócio de vinil, e aí ele nos emprestou o toca-discos dos anos 70. Original. Ele é maravilhoso mesmo. Eu acho que é isso. São esses os nossos apoiadores, os realizadores. E a gente quer deixar registrado aqui também que, se não fosse a contribuição de cada um dos cantores, de cada um dos meninos que estão trabalhando no cenário, os maridos, se não fosse a contribuição de cada um que está em cena e fora de cena, não seria possível fazer um espetáculo deste tamanho, com um cenário deste tamanho, né, para transportar tudo isso aqui, o trabalho que dá para a gente transportar tudo isso, montar tudo isso. Então, quer dizer, se não fosse a contribuição de cada membro da equipe, não seria possível. Não somos só nós 4 aqui. Com certeza. Porque os realizadores somos toda a equipe. Toda a equipe é uma equipe de realizadores.
Porque Abrindo a gente mão de horários, é um abrindo grupo mão de totalmente independente. Totalmente. A gente fez esse espetáculo com os nossos recursos de trabalho, os poucos recursos financeiros que a gente tem. Muita dedicação. Então, muita dedicação. Muito tempo Quem sabe empregado. fazer um folder, vai e faz. Né? A Deise Nascimento, que fez toda a concepção. Toda a comunicação. Né? Eu sei costurar, fiz todos os figurinos, né? Também com a ajuda do Brechó Lafayette, onde a gente conseguiu peças maravilhosas, originais de época, que a gente fica morrendo de vontade de querer levar tudo embora. Uhum. Mas quer dizer, é a contribuição de cada membro da equipe que torna isso aqui possível. Nós 4 aqui não faremos absolutamente nada sozinhos, de jeito nenhum. Então, toda a equipe que está lá no nosso programa, o nosso muito obrigado. A gente já deixa o nosso muito obrigado aqui registrado. Muito obrigado a vocês, né, da TV Cultura, também a toda a equipe. Eu vou me repetir aqui, não vou dar lista técnica, né, a todo mundo, e obrigado ao povo de Montenegro também, que nós já temos um volume bastante expressivo de venda de ingressos, mas ainda tem lugar. Então, se vocês querem ajudar esse tipo de esse gênero, né, de música, esse gênero artístico, venham nos prestigiar. Ingressos a R$50. O espetáculo começa daqui a pouco, 20 horas, então são bem-vindos, e é uma forma de vocês não só assistirem um espetáculo lindo, divertido, mas também colaborar e incentivar toda essa galera, toda essa trupe, toda essa lista enorme de artistas que nós temos, para manter esse gênero, né, para a gente poder circular, para a gente poder ter novas oportunidades, inclusive nessa casa. A gente não quer vir só uma vez, a gente quer vir muitas vezes, que seja com esse título, que seja com novos títulos de óperas, com novas propostas de espetáculo. Artistas aqui, ó, nesse elenco, quantos nós somos? Uns 15? Somos em cena. Em cena. Em cena nós somos 17. Então, para mais de 20 pessoas loucas para fazer outros espetáculos. Então, o maior presente que a comunidade de Montenegro pode nos dar é vir nos prestigiar. Uma hora e meia antes vão estar à venda os ingressos ali. Certo. Então, para a gente finalizar, onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais para conhecer mais do projeto? Então, a gente tem A gente tem o @Companhia Ópera, @Cia Ópera Brasil no Instagram, além dos nossos próprios Instagrams pessoais, né? Mas Companhia Ópera, Cia Ópera Brasil e o @sacra.harmonia. Sacra Harmonia. É só digitar lá Sacra Harmonia, como se diz em português, Sacra Harmonia. Isso. E o @oliveira.rosimari, que é o meu Instagram também, do maestro. Eu queria só complementar aqui o André. Os ingressos R$50. E ainda tem o meio ingresso, que acho que é de estudantes. Não temos mais meio ingresso. Acabou o meio. Vendemos todos já. É mais barato que o futebol, gente, que é o espetáculo dito popular. Hoje você não vai mais de futebol menos de R$150, 200, geral. E a gente está cobrando 50 e 25. 25 nem tem mais. Né? Então, assim, isso sim é um negócio super popular. Então tá, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer em meu nome, Estevão, porque eu sempre aprendo muito fazendo essas entrevistas aqui no Fundarte Recebe. Então foi uma experiência maravilhosa de ter a oportunidade de conversar com vocês. Também quero agradecer em nome da Fundarte e da TV Cultura do Vale. Hoje nós estaremos aqui, a gente vai fazer a cobertura completa desse evento e depois a gente vai ter material exclusivo aqui no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube da TV Cultura do Vale. Então, a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.